Nas sombras das eras passadas, onde a tênue linha entre a história e a lenda se dissolve no sopro do tempo, repousam os vestígios daqueles cujos passos ecoaram no próprio tecido do destino humano. Não são apenas restos empoeirados de ossos antigos, mas testemunhos silenciosos, quase sagrados, de luta, dor e fé. Fé essa que, como uma luz na escuridão, não se apagou nem mesmo diante da morte. Mas e se eu te dissesse que esses restos santos não foram perdidos? Que ainda hoje estão guardados nas profundezas de altares, sob o mármore de catedrais, entre os passos apressados de milhares que nem imaginam a história terrível e ao mesmo tempo sublime que estas pedras veneráveis escondem. Permita-me contar-te sobre descobertas que transformam nossa visão do tempo e da fé, sobre homens cuja vida e morte deixaram marcas na eternidade, sobre ossos esquecidos e ocultos, mas capazes de despertar a alma, se ao menos ouvirmos seu chamado silencioso. Comecemos pelo primeiro a dar a vida pela verdade, Estevão, o apóstolo cujo olhar ardia de sabedoria, e cujas palavras incendiavam com tamanha força que se tornaram insuportáveis para um mundo que não queria ouvir. Apedrejado sob a acusação de blasfêmia, mesmo enquanto as pedras choviam sobre ele, ele não amaldiçoou, ele perdoou. E esse perdão, pronunciado nos seus últimos instantes, ecoou mais alto que qualquer sermão. Seus restos foram encontrados apenas séculos depois, ocultos dos olhos, esquecidos, mas jamais vencidos, símbolo de uma fé que sobreviveu à fúria, ao sangue e à escuridão dos séculos. E agora, João Batista, o profeta cuja voz atravessava os ventos do deserto como um trovão vindo do céu, clamando por arrependimento e justiça. Ele não se curvou diante do medo, nem diante do rei, e por isso foi decapitado. Sua cabeça foi entregue em um prato como um grotesco troféu da crueldade humana. Seus restos, como relíquias da verdade, foram espalhados pelo mundo, escondidos em mosteiros e capelas, cada um carregando não apenas matéria, mas o testemunho do preço da retidão numa era de trevas e mentira. Depois, Paulo, uma das figuras mais complexas e poderosas da história da fé, perseguidor convertido, apóstolo apaixonado, cuja jornada até Deus começou não com amor, mas com queda. Sua conversão a caminho de Damasco foi um abalo não apenas para sua alma, mas para a própria história do mundo. Depois disso, prisões, torturas, execução sob Nero. E mesmo assim, séculos depois, em 2006, arqueólogos encontraram um sarcófago contendo ossos envoltos em tecido púrpura bordado a ouro, sinal não apenas de santidade, mas de uma honra eterna que nem o Império conseguiu apagar. Mais lugar especial é reservado a Pedro, a pedra sobre a qual, segundo Cristo, seria edificada a Igreja. Seu caminho findou-se em morte de mártir, crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Seu túmulo, descoberto sob o Vaticano em 1950, guardava ossos de um homem idoso, sem os pés, exatamente como diz a antiga tradição, envoltos em tecidos de púrpura e ouro, cores de sofrimento e glória eterna. Essas relíquias ainda estão guardadas em câmaras secretas, invisíveis à maioria, mas cheias de uma força que o tempo não consegue dissipar. E por fim, Tiago Maior, o santo padroeiro da Espanha, cuja história, mesmo após a morte, deu origem a uma das mais sagradas rotas de peregrinação da história. A lenda diz que, após sua execução, seu corpo foi milagrosamente transportado pelo mar até a Galícia, onde foi encontrado por revelação divina. As estrelas teriam guiado um eremita até o lugar de descanso do apóstolo. Ali nasceu o Caminho de Santiago, uma trilha percorrida até hoje por milhares, movidos não apenas pelo desejo de ver terras sagradas, mas pela busca de consolo, verdade e um encontro pessoal com Deus. Esses nomes não são linhas em livros empoeirados, nem mitos para tempos esquecidos, são respirações de uma fé viva, poderosa, perturbadora, porque por trás de cada um deles está uma realidade, dor, fidelidade, sangue, e ao mesmo tempo, uma luz indomável, carregada através dos séculos. E se pensas que tudo isso pertence ao passado, estás profundamente enganado, pois esses restos, esses ossos, esses lugares, ainda estão entre nós, guardando a verdade e esperando apenas uma coisa, alguém que ouse se aproximar e encarar a eternidade face a face. O caminho de João foi direto como uma flecha lançada rumo a Jesus. Ele não apenas batizava, sua voz retumbava no deserto como um trovão,
e nas margens do Jordão proclamou o Cordeiro de Deus, aquele que levaria sobre si os pecados do mundo. Mas o profeta não foi apenas um arauto, ele foi a ira da consciência. Ousou dizer a verdade ao rei Herodes, denunciando seus pecados, e por isso foi preso, onde a morte o aguardava. A ordem foi rápida: cortar a cabeça. Assim, o santo tornou-se vítima da maldade, sua cabeça, apresentada numa bandeja, tornou-se símbolo do poder cruel e do sombrio triunfo sobre a verdade. Hoje, o crânio do profeta é guardado na grande mesquita dos Omíadas, em Damasco, um lugar onde o Islã e o cristianismo se encontram, e sua memória vive nos corações de ambos os povos. Seus ossos estão dispersos por Amiens, Roma e Turquia, vestígios de uma vida no deserto, que se tornou uma herança sagrada para o mundo. Mas se a história de João soa trágica, no próximo nome nasce a esperança. Uma mulher envolta em mitos e falsidades tornou-se a primeira a ver a luz da ressurreição. Seu nome é Maria Madalena. Seu nome foi distorcido por séculos, ela foi tida como pecadora e até prostituta, mas o Evangelho diz o contrário, foi uma discípula liberta de 7 demônios, e foi ela quem se tornou a mensageira do maior acontecimento da humanidade. Após perseguições, segundo a tradição, deixou a Terra Santa e encontrou refúgio no sul da França, na Provença, onde viveu em oração e solitude. Ali, numa gruta de pedra, sua vida se findou, mas a lenda começou. Na Basílica de Saint-Maximin, seus restos são guardados como relíquia, lembrança daquela que falou primeiro do ressuscitado. Conta-se que uma menina muda, ao tocar seu túmulo, pronunciou sua primeira palavra, luz. Hoje, a ciência confirma, esses restos pertencem a uma judia do século I. Isso é prova de que sua história sempre foi verdadeira. Adiante, vem o profeta cujos milagres não cessaram mesmo após a morte. Eliseu, discípulo de Elias, dotado do dom de curar, ressuscitar e profetizar. Multiplicou o azeite das viúvas, ressuscitou mortos, derrotou a doença. Mas o mais impressionante aconteceu depois da sua morte. Um homem morto foi colocado em seu túmulo e, ao tocar os ossos do profeta, reviveu. Os seus restos foram guardados por séculos na Síria, e as tradições narram que um soldado foi curado no campo de batalha graças a uma partícula dessas relíquias. Em tempos difíceis, monges esconderam as relíquias para protegê-las da profanação. Hoje, fragmentos são venerados em igrejas coptas no Egito. Mesmo após sua partida, Eliseu permanece como voz do milagre divino. E agora, a sombra do Messias que viria muitos séculos antes do seu nascimento. Isaías, cujo nome significa salvação do Senhor, profetizou a vinda do Redentor, falando do sofrimento e da redenção que viriam. Suas palavras soaram como música do futuro, e por isso foi assassinado. A lenda diz que o rei Manassés ordenou que fosse cerrado ao meio, e seu corpo foi enterrado secretamente perto de Jerusalém. Séculos depois, seus restos foram encontrados e levados a Constantinopla. Hoje, partes de seus ossos são guardadas em mosteiros da Grécia e Turquia. Reza a lenda que durante as cruzadas um cavaleiro salvou essas relíquias de um templo destruído para preservar para sempre a voz do profeta. Talvez ainda haja partes ocultas desse mistério na terra, e quando forem reveladas, o mundo ouvirá novamente a voz de Isaías. Marcos não foi apenas um discípulo, ele foi a voz daquele que estava na sombra do Salvador, que viu o céu se abrir sobre as águas, ouviu a palavra tornar-se carne e guardou essa verdade em seu coração como uma arca de fogo, até chegar a hora de gravá-la no pergaminho, para que nós, nascidos séculos depois, pudéssemos mais uma vez ouvir o sopro de Deus. Ele partiu para o sul, para onde o deserto do Egito risca o horizonte com areia como uma lâmina, e fundou a igreja em meio ao mundo pagão, como um osso preso na garganta dos reinos, por isso foi amaldiçoado pela multidão. Arrastado pelas ruas de pedra de Alexandria, cada golpe contra o chão, cada mancha de sangue deixada para trás, como selos no evangelho amaldiçoado, foram passos rumo à noite do martírio. Quando seu coração cessou, fiéis discípulos, como fantasmas, sob o manto da noite, levarão-no para fora dos olhos dos inimigos e o esconderam na terra que ele amou. Séculos se passaram. O mundo esqueceu seu sofrimento, mas 2 venezianos, como guiados por uma revelação, penetraram no coração de Alexandria, onde a areia cobria o mármore,
e roubaram seus restos, sabendo que se demorassem seriam mortos. Para levar a relíquia além da guarda, esconderam o corpo entre carne de porco apodrecida, sabendo que ninguém ousaria mexer em podridão. Assim, Marcos foi sepultado novamente, desta vez em Veneza, sob a sombra do novo império, onde sob o altar da grande basílica dedicada ao seu nome encontrou seu último repouso. Só em 1968, quando restauradores abriram as profundezas do templo, seus dedos tocaram ossos, queimados pelo tempo, mas intactos pela mentira. A análise de carbono radioativo sussurrou aquilo que até mesmo os fiéis temiam: era ele. Um homem do primeiro século. Do primeiro sangue. Do primeiro anúncio. Se parece que a história terminou, você está enganado. Porque a carne, santificada pela verdade, não morre. Ela brota nos altares, ecoa no mármore, sangra através dos séculos. Marcos não apenas escreveu sobre milagres, ele se tornou um deles. Quando Pedro ainda hesitava, André já havia dado o passo. Ele não precisava de milagres para crer, bastava um olhar, uma palavra: encontramos o Messias, e, a partir daquele instante, não mais pertencia a si mesmo. Pescador por sangue, apóstolo por vocação, testemunha não só da vida, mas do mistério diante do qual até os anjos permanecem em silêncio. Levou o evangelho a terras onde ninguém o esperava, ao interior da Ásia Menor, pelas estradas de pedra da Grécia, onde filósofos discutiam e os deuses calavam. Caminhou como fogo pela erva seca, silencioso, inevitável, consumindo tudo que era falso. Mas a verdade não perdoa. Quando foi preso, não vacilou. Ao ser condenado, à crucificação, pediu apenas que a cruz não fosse igual à do Mestre. Não se julgava digno de morrer assim. Foi preso numa cruz em forma de X, o símbolo do seu último suspiro. Por 2 dias, pendurado, pregado ao vento e ao céu, não cessou de falar, clamou, suplicou, abençoou. As pessoas se reuniam, incapazes de partir, como se a morte se transformasse em pregação. E quando seu corpo finalmente enfraqueceu, como chama que apaga, uma mulher chamada Maximila, esposa do próprio governante romano, aproximou-se do corpo daquele que a curara, e assumiu o último serviço, entregar seus restos à santidade do descanso. Mas isso também não foi o fim. Séculos depois, o imperador Constâncio II ordenou que as relíquias de André fossem levadas para Constantinopla, a capital do império, onde os restos dos apóstolos tornavam-se não só relíquias, mas símbolos de proteção celestial. Durante as cruzadas, parte dessas relíquias chegou a Amalfi, na Itália. E em 1964, cerca de 1500 anos após seu último sermão na cruz, o Papa Paulo VI devolveu o crânio de São André para Patras, na Grécia, onde ele morreu. Hoje, seu crânio coroa o altar da catedral erguida em honra daquele que primeiro reconheceu o Messias e último baixou os olhos diante da morte. Dizem que, no silêncio desse templo, não se ouve uma oração, mas o eco do sopro com que André falava ao morrer. Não um grito de dor, mas a voz da fé. Fé, não na possibilidade dos milagres, mas na certeza de que eles já aconteceram. E os ossos que guardam esse saber ainda repousam entre nós.